Pessoal, vamos resolver essas operações com frações. Eu vi aqui que os denominadores são diferentes, então a gente vai ter que encontrar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Daí você vai ter que pensar quem vai ser o seu denominador. Você tem que olhar para os múltiplos deles. Então, por exemplo, o múltiplo de 7 de 2 é o 14, o 28 e outros múltiplos que você pode usar, tá? O melhor deles é o menor, porque vai te dar menos trabalho com as contas. Então, o menor múltiplo comum de 7 de 2 é 14. Beleza, eu tenho uma fração que tem o denominador 14 e eu quero que ela seja equivalente a 5 sétimos. Eu não posso simplesmente vir e pôr um 5 aqui, porque 5 14avos não é igual a 5 sétimos. Pegar 5 partes de 7 não é a mesma coisa que pegar 5 partes de 14. Então, eu tenho que encontrar uma fração equivalente. Daí você tem que pensar por quanto que você multiplicou o 7 para ele virar um 14. Nesse caso, eu multipliquei por 2. 7 vezes 2 dá 14, então em cima também tem que multiplicar por 2. 5 vezes 2 dá 10. Pegar 10 partes de 14 é a mesma coisa que pegar 5 partes de 7, tá? São frações equivalentes. Nesse outro caso, a gente vai pensar do mesmo jeito. Por quanto que eu multipliquei o 2 para virar um 14? Por 7. 2 vezes 7, 14. Então, eu tenho que fazer aqui em cima vezes 7 também. 13 vezes 7 vai dar 91. Beleza. Agora que eu tenho denominadores iguais, eu consigo somar as operações, as frações. Então, eu tenho 101 14avos. Então, 10 14avos mais 91 14avos dá 101 14avos. Que é a mesma coisa que somar 5 sétimos mais 13 meios. Então, isso dá 101 14avos, que é uma fração imprópria. O numerador é maior que o denominador. Só que toda vez que o resultado for uma fração, você tem que ver se ela não pode ser simplificada. Então, nesse caso, o 14 dá para dividir por 7 e por 2. Além de 14 e de 1. Então, a gente tem que ver se o 101 dá para dividir por 14, 101 dá para dividir por 2, 101 dá para dividir por 7. Tá? Por 2 eu sei que não dá porque não é par. E por 7, daí a gente tem que fazer um teste. 101 dividido por 7, pego 10, dá 1, dá 7, sobra 3, abaixo 1, não tem 31 no do 7, então não vai dar para dividir. Então, ela já está na forma irredutível. Lembrem-se, sempre que a resposta é uma fração, tem que deixar ela na forma irredutível, o mais simples possível. Tá? Esse caso da subtração é a mesma coisa. A gente vai procurar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Beleza, olha para o MMC de 5 e de 3, faz as contas, vai dar 15. Pode ser qualquer outro múltiplo? Pode. Sempre qualquer outro múltiplo vai dar certo. E daí você vai pensar, por quanto que você multiplicou 5 para ele virar um 15? Multipliquei por 3. Então, em cima, também tem que multiplicar por 3. 6 vezes 3 dá 18. 18 15avos é a mesma coisa que 6 quintos. O 3 para virar 15 eu multipliquei por 5. Então, o 1 também tem que ser multiplicado por 5. Vai dar 5 15avos. Pegar 5 partes de 15 é o mesmo que pegar uma parte de 3. Agora que os denominadores são iguais, eu repito o denominador e faço a operação com os numeradores. 18 menos 5 dá 13. 13 15avos. Olha, o 13 é um número primo, 15 não é múltiplo de 13, então essa fração já está irredutível. Então, a resposta vai ser 13 15avos, ok? Lá no fórum, no AVA, a Zacarias ela colocou uma opção, uma sugestão para fazer isso, que é bem mais prático e futuramente a gente só vai usar ela. Por enquanto eu estou mostrando desse jeito, que é bem passo a passo, mais demorado um pouquinho, para que vocês entendam bem como que se faz as operações de adição e subtração com frações. Mas se quiser ou já conhecer aquele método, pode usar ele tranquilamente, beleza? Beleza, agora nesses outros dois exemplos, a gente tem uma situação que envolve número misto
em uma situação que envolve mais de duas frações, tá? Vai continuar sempre a mesma coisa. Exceto aqui no número misto, que antes da gente fazer as contas, a gente tem que transformar esse número misto. Tá? Lembra da regrinha para transformar o número misto? Pega esse vezes esse e o resultado você vai somar com esse. Tá? Então, na verdade, o que eu tenho aqui? 10 vezes 1, 10 mais 9, 19. Então, eu tenho 19 décimos menos 4 sextos. É essa conta que eu quero fazer aqui. Tá? Então, eu vou pensar no MMC de 10 e de 6. Tá? Se você fizer as contas, você vai ver que o MMC de 10 e de 6 é 30. Eu vou fazer com outro número que não seja o MMC, para vocês verem a diferença. Tá? Então, em vez de 30, eu vou pensar no 60. Essa também é uma regrinha que dá para vocês seguirem. Em vez de procurar o MMC, multiplica os denominadores. 10 vezes 6 é 60. Tá? Daí você encontra o múltiplo dos dois e às vezes facilita a tua vida. Tá? Então, pensa lá. Se você multiplica os dois, então 10 vezes 6 dá os 60 e 6 vezes 10 vai dar os 60. Isso também ajuda, às vezes fica um pouco mais fácil, mas nem sempre. O MMC é a melhor opção. Então, 10 vezes 6 deu 60, então tem que fazer 19 vezes 6. 19 vezes 6. 10 vezes 6 é 60. 9 vezes 6 é 54. E 54 mais 60, 114. Então, 114 60avos. E 10 vezes 6 deu 60. E agora eu tenho que fazer 10 vezes 4, que dá 40. Então, eu tenho 114 60avos, vou subtrair de 40 60avos, eu repito o denominador e subtraio só os numeradores. 114 tira 40 vai dar 74. Só que 74 60avos é uma fração que dá para simplificar, porque os dois são pares. Então, pelo menos, dá para dividir por 2. 74 dividido por 2 dá 37. E 60 dividido por 2 dá 30. Olha, o 30 dá para dividir por 3, por 10, por 5, por 6. O 37 é um número primo. Então, como os dois não têm relação, então essa é a fração já na forma irredutível. Então, fazer isso dá no mesmo que fazer isso aqui de baixo. Então, 19 décimos menos 4 sextos é 37 30avos. 114 60avos menos 40 60avos é 37 30avos, que é a mesma coisa disso daqui. Tá? Se eu tivesse utilizado o MMC, que é 30, eu já chegaria direto no 37 e não precisaria simplificar. Tá? Às vezes, vai de cada um, né? Cada um pode escolher o jeito que vai fazer. Faça como você achar melhor, desde que esteja certo, não tem problema nenhum. Beleza, nesse outro exemplo, a gente tem 3 frações. Com 3, com 4, com 5, com quantas frações for, desde que seja adição e subtração, a regra é sempre a mesma. A gente vai encontrar frações equivalentes, nesse caso 3 frações em vez de 2, que tenham o mesmo denominador. Tá? MMC de 2 ou mais números vocês conseguem fazer. Então aqui no caso tem que calcular o MMC de 2, de 5 e de 8. Se você fizer as contas, você vai ver que é 40. 40 é o MMC de 2, 5 e 8. Então, se você fizer com denominador 40, 80, 120, qualquer um deles vai dar certo. Eu vou fazer com 40. 40, 40, 40. Beleza. E agora você vai pensar em cada um dos casos por quanto que você multiplicou para encontrar o denominador 40. 2 vezes 20 dá 40, 5 vezes 8 dá 40 e 8 vezes 10, 8 vezes 5 dá 40. Oito vezes 5 e 5 vezes 8 dá 40. Beleza, então agora a gente vai encontrar a fração equivalente a 1/2 que tem o denominador 40. Vai ser 20 40avos. O número de cima é metade do número de baixo. Manteve.
Multipliquei por 8, 5 vezes 8, então eu vou ter que multiplicar 4 por 8. 4 vezes 8 é 32. E 8 vezes 5 deu 40, então 7 vezes 5 vai dar 35. E eu já estava errando aqui, é uma conta de menos. Tome muito cuidado para seguir a ordem, ó, era uma conta de menos. Beleza, os denominadores são iguais, eu repito e faço as operações só com os numeradores. Então, 20 mais 32 dá 52. Tira 35, olha, eu somei 32 e vou tirar 35. Então, é a mesma coisa que tirar 3. 20 menos 3 dá 17. 17 40avos, 17 é um número primo, ele não é múltiplo, o 40 não é múltiplo de 17, então vai dar 17 40avos. Beleza. Então a gente viu aí 4 casos, os 2 primeiros eram bem simples, o terceiro já envolvia número misto, mas não faz diferença nenhuma, é só transformar. E o quarto envolvia 3 frações. Se for 3 ou mais, vai dar na mesma, sempre a mesma regra. Encontrar frações equivalentes, beleza? Então, adição e subtração é isso, pratiquem bastante. Essa é a parte mais difícil que envolve frações, vocês precisam se concentrar bastante nessa parte. Beleza? Até o próximo.